Valeu, torcedor, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gurizada, olha só, a partida de hoje com um sinal de alerta gigantesco para o Tricolor, tá? Nós ficamos com a mesma pontuação dos clubes que estão na zona de rebaixamento. 6 pontos. Então o Grêmio precisa abrir o olho para esta partida de hoje. O time que está em 12º, o Grêmio hoje está em 14º. O time que está em 12º, que começa aquela zona de classificação para a Sul-Americana, é o Juventude, que já tem 4 pontos na nossa frente. Nós temos 6, o Juventude tem 10. O Juventude perdeu a sua partida ontem por Bragantino. Então é importante o Grêmio vencer hoje, diminui essa distância para o Juventude, ficaríamos com 9 e o Juventude com 10, e precisaríamos ainda da próxima rodada para poder chegar mais à frente na classificação e também se distanciar dessa zona maldita da zona de rebaixamento. Então, alerta ligado. O Grêmio está com a mesma pontuação dos times que estão na zona de rebaixamento. Vamos ficar atentos. A partida de hoje para o Botafogo vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Botafogo está brigando na parte de cima da tabela com o Flamengo para liderar o campeonato. O Botafogo para a partida de hoje vai ter o desfalque do Tiquinho Soares, que está passando por um problema muito sério de família, foi liberado pelo Botafogo. Então, o provável Botafogo para essa partida de hoje deve ter o John, o Damian Soares, o Bastos, o Barbosa ou o Halter e o Cuiabano. Vamos reencontrar Cuiabano. Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê e Romero, o Júnior Santos e o Luiz Henrique. Essa é a provável equipe do Botafogo para a partida de hoje. A nossa equipe, o nosso Grêmio, como chega, Diogo? Bom, o Renato finalizou os treinos ontem pela manhã, o único treino mais forte que o Renato pode fazer, afinal de contas enfrentamos o Flamengo, na sexta-feira fizemos aquele treino regenerativo e ontem o Renato fez esse treino pela manhã. Bom, o Grêmio vai ter a volta do Gustavo Nunes, e essa pode ser uma grande novidade na equipe, né? O Renato vai manter o rodízio de goleiros, isso aí ele já disse, então Kaique deverá ser o titular de hoje. O Jeromel deve voltar à equipe principal, porque o Jeromel estava se recuperando de lesão, e o Kahneman está fora pelo terceiro cartão amarelo. Forçado, né? Ele já estava desgastado, ficaria de fora da partida, forçou o terceiro cartão e não joga hoje. A nossa provável equipe para hoje deve ter o goleiro Kaique, João Pedro, Jeromel, Eli e Reinaldo, Dodi, PP, Cristaldo, o Pavon pela direita, tomara, né, Gustavo Nunes pela esquerda, e lá no comando do ataque vai manter JP Galvão. Eu não tenho esperança nenhuma do Renato mexer nessa estrutura, não tem nenhuma informação sobre o Renato mexer, muito pelo contrário, a informação é que o Renato gostou do jogo do JP Galvão contra o Flamengo, o JP que voltava a todo instante, que inclusive chegou a dar um bom passe pro Pavon, que o Pavon acabou desperdiçando, enfim, o Renato gostou da partida do JP, e o JP vai sim continuar na equipe desta noite. Beleza, gurizada? Então, 6h30 da noite ou 6h30 da tarde, como tu preferir, o jogo lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. 2 pendurados para a partida de hoje, tá? Duqueiroz e Galdino. Levando o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Fortaleza agora na próxima rodada no meio de semana. Essa, a rodada do meio de semana contra o Fortaleza lá no Nordeste, é a rodada que antecede o Clássico Grenal, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, é importante o Grêmio dar uma limpada aí nos cartões, dependendo da situação. Até há uma informação que o Renato vai dar uma descansada na equipe, alguns nomes como o Reinaldo, como o João Pedro, pode ser que eles acabem ficando de fora da partida contra o Fortaleza, mas a gente vai trazendo e atualizando nos próximos vídeos. Arbitragem para a partida de hoje, gurizada, vamos lá? Olha só. Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro FIFA, assistido pelo Felipe Alan Costa de Oliveira, a Fernanda Andréa Gomes Antunes, também FIFA. O VAR fica por conta do Wagner Hiwaway, ele é VAR FIFA, inclusive, e é do Espírito Santo, né, onde vai acontecer a partida de hoje. O quarto árbitro também, o Diógenes José Padovani de Andrade, também do Espírito Santo, vai estar na partida de hoje. Beleza? Bom, pós-jogo, tu sabe, termina a partida, vem pra cá o pós-jogo, vamos conversar, vamos analisar, vamos ver a entrevista do Renato juntos, ver a explicação, se Deus quiser, da boa partida que o Grêmio vai fazer, né? Tomara que tenhamos uma boa partida hoje, porque o torcedor precisa de um carinho, né? A gente tá bem baleado, vamos colocar assim. Gurizada, vamos falar do Grenal? Vamos falar do Grenal, porque o Grenal já é no sábado que vem, né? Jogamos hoje contra o Botafogo, no meio de semana jogamos contra o Fortaleza, e no sábado que vem foi confirmado o Clássico Grenal pela CBF. Então, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, lá no Couto Pereira, vamos enfrentar o Internacional, e inclusive com torcida
mista, tá? Vai ter torcida do Inter e vai ter torcida do Grêmio. Os torcedores do Inter terão 2.000 ingressos à disposição, segundo o presidente Alessandro Barcelos, que concedeu entrevista hoje pela manhã. Vai ter torcida das duas equipes. Até se ventilou uma possibilidade de torcida única, se gerou uma polêmica gigantesca. Isso porque as forças de segurança do Paraná tinham medo, tem medo, na verdade, né, de confrontos, porque a torcida do Inter é muito parceira da do Atlético, a torcida do Curitiba é muito parceira da do Grêmio. Então eles ficaram com medo de uma possibilidade de ter confrontos por aí, inclusive nas estradas, mas ao que parece conseguiram montar um sistema de segurança lá e vão para a partida com torcida de Inter e torcida de Grêmio. Um detalhe importantíssimo, gurizada: transmissão pelo Premier e no site da CBF está inclusive uma transmissão da Globo, ou seja, para todo o Brasil. Pode ser que isso acabe mudando. Esse confronto estava anteriormente marcado para o domingo às 4 da tarde. Então pode ser que acabe mudando muito por conta de programação da Globo, né? Mas, por enquanto, está lá no site da CBF, transmissão do Premier e da Rede Globo para todo o Brasil. Vamos ver, é o primeiro Grenal pós toda aquela tragédia e tudo mais, então pode ser que haja aí uma sensibilidade da Globo e mude a sua programação para todo o Brasil. Beleza? Para nós encerrarmos, gurizada, e agora uma informação muito importante que eu sei que o torcedor estava esperando, a grande maioria, pelo menos, que eu acompanhei. As negociações com Pedro Raul esfriaram nas últimas horas, deram uma travada. Isso porque o Grêmio tem dúvidas sobre a contratação do Pedro Raul. O Grêmio tem muitas dúvidas se o Pedro Raul seria o nome ideal para levar o nome da companhia até o Diego Costa voltar a ficar à disposição. O detalhe, o Grêmio chegou a colocar diversas possibilidades. Manda o Adriel, o goleiro Adriel, que está no Bahia, manda daqui a pouco o Natan Pescador, envolve dinheiro. O Corinthians também fazia um jogo duro sobre ter uma cláusula que o Grêmio ficaria obrigado a comprar o Pedro Raul em determinado número de jogos, determinado número de gols, enfim. Existia esse conflito nos bastidores, fato que agora a negociação travou. Pedro Raul chegou a negar uma proposta do Santos para poder jogar no Grêmio, jogar Série A e tudo mais. Então, neste momento, o Grêmio analisa outras possibilidades. O Bruno Soares, repórter da Rádio Bandeirantes, tem uma informação de que o Grêmio analisa outros 2 nomes. Outros 2 jogadores estariam na pauta do Grêmio, inclusive o Grêmio estaria conversando com esses 2 nomes. Não é Daverson e não é o Mastriani. Inclusive sobre o Mastriani, o jogador já completou 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro e já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Ou seja, ele não poderia jogar as 2 competições com a camisa do Grêmio. Então o Grêmio não vai contratar o Mastriani, mesmo que o Atlético queira negociar o Mastriani, só para jogar Libertadores, né? Então o Mastriani a gente risca nesse nome, essa lista, embora seja um bom nome. Daverson é um nome negado. É um nome negado. E isso me agrada. Eu não gosto do Daverson, não acho que o Daverson seria um bom reforço, principalmente nesse momento em que o Grêmio precisa de um protagonista para o ataque. O fato é que Pedro Raul, que também não é um nome que me agrada e também acho que não é um nome que agrada a maioria dos torcedores, é um nome que esfriou no Grêmio e o Grêmio analisa outras possibilidades e tem uma certa dúvida sobre a continuidade de negócio com o Corinthians pelo jogador. E aí, Pedro Raul é o nome que te agrada? O Grêmio está acertando em esfriar esses negócios, em travar esse negócio? Ou daqui a pouco o jogador seria uma solução? Quero saber de ti. Vou te deixar como sugestão aqui embaixo a explicação para tu entender os bastidores daquela polêmica, daquela conversa do Natan Fernandes com o Marcos Braz, o dirigente do Flamengo, na saída do último confronto lá no Maracanã. Tá aqui embaixo, ó. Vai ali, clica aqui, vê para tu entender os bastidores dessa relação. Porque essa conversa cheia de risos, o que o Flamengo queria com o guri, inclusive o Flamengo quase levou ele lá pro Rio de Janeiro. Eu te explico tudo direitinho nesse vídeo aqui. Valeu, grande abraço, tchau, até a próxima, fui!